Gravando. Agora, pessoal, nós vamos começar com conteúdo de história. E aí eu vou dar continuidade ao que nós estávamos estudando na semana passada, que é a matéria nova, já é a matéria da apostila 3. Então eu vou recapitular aqui bem rapidinho o conteúdo do que nós já vimos, e vem desde lá de cima, ó, sobre a Grécia, sobre a formação. Vocês mandaram já, alguns me mandaram a pesquisa. Espera que travou de novo. Eles me mandaram a pesquisa sobre a dieta do Mediterrâneo, conversando sobre. Falei sobre a formação do território grego, onde eles ocuparam. E aí começamos a conversar. Sobre o que estava acontecendo dentro das cidades gregas. Falei sobre as cidades-estado, que cada um tinha a sua independência, né? A polis, ela se dividia, né, na parte mais alta, aonde ficavam os templos, e chamado de ágora, né? E nas partes mais baixas, ou na parte mais baixa, quer dizer, ficava a praça aonde eles faziam os debates religiosos, né? Na praça central. Bom, e aí nós paramos nessa página, na página 7. Professor. Bom dia, Rafael. Estava recapitulando com o pessoal aqui o que nós já tínhamos estudado em história. E como vocês não têm essa apostila ainda física aí, eu preciso que vocês anotem tudo que eu falo, tá? Bom, então só para eu terminar essa que eu estou relembrando para vocês, eu terminei a aula de semana passada falando sobre o ar contado e sobre a bulé. Foi o que eu terminei de falar, e sobre a eclésia. Então, sobre esses pontos, a última coisa que eu falei foi sobre a eclésia. E a eclésia, pessoal, lá nas cidades gregas, né, nas cidades-estado gregas, o que era a eclésia? Relembrando mais uma vez, que a eclésia era a assembleia do povo. E aí nós já estávamos conversando na semana passada sobre política, né, pessoal? A importância da política para o povo grego, como que eles achavam importante saber defender o seu ponto de vista, de saber, de incentivar o homem a saber falar, a saber se portar perante os outros. Então essa assembleia, ela acontecia para que todos os homens, eu estou falando homens, pessoal, porque eram homens mesmo, não eram homens e mulheres. Porque independente dos gregos serem muito bem vistos em relação à política, eles viviam num período muito machista. Então a mulher, ela não tinha esse direito, tá? Ela não tinha o direito a voto, não tinha o direito de se colocar, tá bom? Por isso que eu tô falando do homem. Então o homem, ele tinha que ir para essas assembleias para eles poderem decidir o futuro de cada cidade-estado. Só que o que acontecia? Uma observação que eu quero que vocês anotem. Depois dessa eclésia, ou seja, depois da Assembleia do Povo, o que acontecia no final? Independente da colocação do povo, independente do que cada um argumentasse, o que ia acontecer era sempre o que a elite queria. Então o povo podia ir para a eclésia, o povo podia debater, o povo podia conversar, mas na verdade quem tomava a decisão final era sempre a elite, sempre a bulé, que era o conselho para a tomada dessas decisões, que era sempre organizada pela elite de cada cidade-estado. E aí o que acontecia? Vou dar um exemplo para vocês do que é essa eclésia. Como a eclésia, todo o povo participava, eles tinham o direito de tomar decisões um pouco menos importantes do que, por exemplo, as partes políticas. Então, o que acontece? O que acontecia na eclésia? Na eclésia, vou dar o exemplo do ostracismo, por exemplo, que é o que está mais aqui embaixo. Passamos aqui, ó.
do ostracismo está associado à eclésia, por quê? Porque quando nessa eclésia o pessoal passava uma cerâmica, como se fosse um barro meio que úmido, o que era feito? As pessoas escreviam o nome nessa cerâmica e o nome de quem eles achavam perigoso. Então, quem tivesse mais votos era levado para, vamos dizer assim, não era expulso da cidade, mas era levado para uma área distante de todos. Foi aí que começou a ideia da prisão. Só que a pessoa não ficava presa, ela ficava proibida de fazer qualquer coisa, só que ela ficava solta, vivendo sozinha. Isso foi dado o nome de ostracismo. Tanto é verdade que se vocês conversarem com pessoas mais velhas, pessoas de mais idade que vocês vão, às vezes, vocês devem até pegá-las falando assim, você está no ostracismo danado. Por quê? Está querendo associar que você não está fazendo nada. E essas pessoas na eclésia, quando elas recebiam esse voto, elas eram obrigadas mesmo a irem para o ostracismo, para poder pensar no que elas estavam fazendo. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Juan? Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma dúvida? Thaís, dúvida? Então, só uma pergunta. Vocês anotaram o que é eclésia? Não, né? Sim, Anotaram? Vocês anotaram o que é bulé? Já na aula passada também, né? sim. Eu acho que Agora, não tá na aula passada. agora eu quero que vocês anotem embaixo da eclésia, depois de vocês anotarem a eclésia, eu quero... Onde está o chat aqui? Tá aqui. Vocês anotem, eu quero que vocês anotem assim, ó. Vou botar lá no chat, tá? É uma observação. Nessa observação, eu quero que vocês digitem assim, ó. No final, a decisão sempre era tomada pela elite. Tá lá no chat. Ou seja, independente do que fosse conversado, independente do que a eclésia falasse, o que o povo falasse, sempre ia ser a vontade, vamos dizer assim, do povo, da parte mais elitizada da população. Tá bom? Então vamos lá, vamos na sequência. Sobre o ostracismo, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Não. Não? Então vamos lá. Lembrando que a gente está falando dos gregos, pessoal, mas primeiro das cidades gregas, a gente está falando primeiro de Atenas, tá? Bom, continuando. Para eles, a educação... agora eu já estou falando aqui, ó. É a parte de baixo, tá? Para os atenienses, que fazem parte dessas cidades e estados gregas, Atenas, para eles a educação era muito, muito importante. Então até marquei aqui e vou fazer a leitura para vocês e quero que vocês marquem também, tá? Quarto parágrafo, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, isso mesmo. Então vamos lá. Quarto parágrafo, preste atenção, hein? A educação do jovem ateniense era realizada pelo pedagogo, que podia ser um escravo, ou pela escola, onde o mestre ministrava lições de gramática e de cálculo. Após receber esses conhecimentos, a família que tinha posses enviava esse jovem a um instrutor físico para que ele recebesse lições de esgrima, luta e natação. Por cerca de 2 anos, eram também ensinados a esses jovens as artes militares. É importante que vocês entendam, pessoal, que na época, para os atenienses, isso era uma questão até de defesa. Então, esses ensinamentos militares era bom porque eles estavam preparando soldados. Continuando. A oratória, que é a arte de falar, né, pessoal?
tornou-se importantíssima. Por essa razão, Atenas passou a receber mestres vindos de todos os lugares da Grécia, ou seja, de todas as cidades, né? Várias escolas foram abertas e Atenas tornou-se a capital da educação grega. Isso é importante, pessoal. Quero que vocês escrevam isso, que Atenas se tornou a capital da educação grega. Escrevam isso aí, por favor. Aqui, ó. Atenas se tornou a capital da educação grega. Foi? Turma? Foi. Beleza. Por quê? Olha só. Porque à medida que firmava a democracia, a necessidade do domínio da oratória aumentava. Por que isso era importante? Porque para os atenienses, o homem que não se envolvia com a política era considerado inútil. Olha só, inútil, pessoal. Por quê? Porque para os atenienses, a ideia de política é um pouco diferente da nossa. A ideia de política naquele período para os atenienses era você saber conversar, era você saber defender os seus ideais. Tudo bem? Tranquilo até aí? Ou seja, se um jovem fosse chamado para poder debater e esse jovem ficasse assim, ah, não, eu estou com vergonha, ah, não, eu não quero falar, ah, não, eu não quero... E ele era visto como uma pessoa inútil, ou seja, era uma vergonha para um homem não saber debater, não saber conversar. Tudo bem? Turma? Rafael? Entendeu, Rafael? Juan? Thaís? Vocês entenderam? Sim, então tá. Então vamos lá. Então, para poder encerrar essa página 7, é importante vocês saberem que os atenienses eles acabaram servindo como modelo escolar para o mundo todo. Tanto é verdade que hoje vocês estudam, claro que também tem outras intervenções, mas a ideia de escola, de colocar uma pessoa adulta que sabe mais, ensinando a esse jovem, vem da cidade de Atenas. Por quê? Lá foi o primeiro lugar onde que crianças foram unidas por uma única pessoa mais velha para poder passar os seus ensinamentos. Ok? Então, vamos para a página 8. Aqui na página 8, pessoal, está falando sobre esses pensamentos. Então, como eu pedi ao Rafael na outra aula para poder fazer leitura, deixa eu ver os presentes. Só o Juan e a Thaís? Caramba! Juan? Juan? Juan e Thaís, estão me ouvindo? Sim. Então, agora eu vou dividir esse textinho aqui para a gente poder ler junto. Então, uma parte vai ser a Thaís, a outra parte vai ser o Juan. Tá bom? Thaís, você pode começar, por favor? Thaís, você vai ler até só essa primeira parte aqui, depois o Juan vai ler o final. Vamos lá? É só ler. Deixa eu aumentar aqui para você poder enxergar melhor. Seu microfone está ruim? Tá. Então lê essa primeira parte para mim, Juan, por favor. Ao principal filósofo Viveram na Grécia Antiga. na Grécia Antiga, os ofícios
é, que os Se ofícios chamam, as atenção isso, admirado e em verdade e com razão que eles são objetos do maior desprezo, do maior desprezo por parte da cidade. eu continuo, obrigado, tá? Então, só para não ficar dúvida, está falando que os ofícios, ou seja, quem sabia passar esses ensinamentos na Grécia Antiga, isso é uma visão dos filósofos, tá, pessoal? Leia os seguintes textos atribuídos aos principais filósofos da Grécia. Então, o que eles acharam? Os ofícios que se chamavam artesanais são desprestigiados e, em verdade, é com razão que eles são objetos de maior desprezo por parte das cidades. De fato, arruinam o corpo dos homens que os praticam e dos que deles se ocupam, já que os obrigam a ficar sentados e viver à sombra no interior de sua oficina, e até em certos casos a passar o dia inteiro perto do fogo. Assim, os corpos se enfraquecem e, em consequência, também as almas se tornam muito fracas. O pior é que esses ofícios não deixam aos que os exercem nenhum lazer para ocupar-se também de seus amigos e da cidade. Aí continuando aqui embaixo. É próprio de um homem bem-nascido desprezar o trabalho. O privilégio do homem livre não é liberdade, mas a ociosidade, que tem por completo o trabalho forçado dos outros, isto é, a escravatura. Ou seja, turma, olha que coisa ridícula. Como assim ridículo, pessoal? Deixa eu até dar um zoom aqui para aumentar mais ainda. Vamos ver se vai dar. Aí, isso. O que acontece? Nessa ideia, está falando que a sociedade grega ela se dividia nessas duas partes. Ela se dividia em quem trabalhava para poder fazer a sociedade andar, ter os produtos e tudo mais, e tinha a população que eram os filósofos como Aristóteles, Platão e tudo mais. Esses filósofos, presta atenção no que eu vou falar, hein, gente? Eles não faziam nada. Sabe o que é nada? Nada. Professor, voltei. Beleza, beleza. O celular tinha descarregado. Tranquilo. Estou falando com o Juan e com a Thaís, Rafael, que nesse textinho que nós estamos na página 8 mostra justamente que os considerados filósofos gregos, eles defendiam a ociosidade, eles defendiam o ostracismo, por quê? Para eles poderem pensar, criarem as ideias que eles tinham, que eles chegaram a ter, era preciso ficar à toa. Então, só ficando à toa, eles conseguiriam pensar no que eles pensavam. E digo mais, eles pensavam e até chamavam de coitados os homens que tinham que trabalhar. Tanto é verdade que Aristóteles falou isso daqui, ó. Cadê? Ó, olha só. O privilégio do homem livre, o privilégio do homem livre não é liberdade, mas a ociosidade que tem por complemento o trabalho forçado dos outros. Ou seja, esses filósofos eles acreditavam que quem tinha que trabalhar eram os escravos e eles tinham que viver só debatendo, só criando ideias. Olha que coisa, né? Vocês concordam com isso, gente? Eu acho isso um preconceito, esses safados. E outra coisa, fala a verdade. Você se criar, você ter ideias em cima do trabalho de outras pessoas, isso é demais, né?
Meu Deus. Bom, é óbvio também, pessoal, que a gente não pode ficar discutindo aqui esses ideais porque eram outros tempos. E naquele tempo a escravidão era normal, era natural. Então a gente também não pode ficar discutindo isso. Ok? Tranquilo? Para não ficar uma coisa sobre a outra, eu vou passar esses dois exercícios para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês façam aí no caderno e amanhã eu vou corrigir esse exercício, porque amanhã eu vou começar a falar com vocês sobre os espartanos. Então, até agora, eu falei com vocês sobre os atenienses, tá? Falei com vocês de uma forma geral lá no início sobre toda a Grécia, e aí, mais para o meio, eu falei sobre a cidade de Atenas. A partir de amanhã, eu vou falar sobre Esparta. A página, Thaís, é a página 8. Então, o exercício que vocês vão fazer agora, agora em aula, que vocês têm 20 minutos, 25 minutos para fazer, é o exercício da página 8, número 4 e número 5. É compreendendo o sentido do texto. Tudo bem? Ok? Vou até aqui, ó, diminuir para você poder enxergar melhor. Ó. Aqui, a página 8, compreendendo o sentido do texto. Rafael, Juan, a Thaís já falou que entendeu. Vocês entenderam? Entendi. Então, mãos à obra e podem fazer a atividade. Um abraço a vocês Ok. e até amanhã. Tchau. Tchau. Valeu pela aula, Obrigado aí. professor. Até amanhã. Um abraço a todos. Tchau.